Uau. Você pode se sentar. A alegria do Senhor está nessa casa hoje. Vocês vieram aqui, Jesus está nesse lugar. Nós estamos muito empolgados. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Louvado seja o Senhor por o grupo de louvor. Nós estamos lendo nós estamos lendo em Timóteo, em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu para um jovem pastor chamado Timóteo. E a gente está estudando uma parte dessa carta, como a gente se comporta na igreja, como a gente trata as pessoas, porque as pessoas importam, como a gente trata as pessoas, isso é muito importante. Ele começou a falar como a gente trata homens mais velhos, mulheres mais jovens, como a gente trata as viúvas, como trata as viúvas jovens e todas as pessoas que precisam de cuidado. Nós cobrimos todas essas partes. Na semana passada eu falei, e se a gente pudesse trazer comida e roupas, né, para as pessoas que precisam. E é sobre isso. Pessoas que estão aqui na igreja, como a gente trata o outro, como a gente conversa, quando a gente vê alguém necessitado, como a gente ajuda e abençoa essas pessoas. No último, muitas pessoas vieram e falaram: eu quero ajudar, eu quero fazer parte disso, eu quero ajudar os necessitados. E temos um exército para que as comidas estejam boas. E todos vocês que estão trazendo comidas, obrigado por fazer isso. O que não for consumido aqui, a gente vai. Ali tem uma porta que você pode ir lá. E se você tem alguma necessidade, se você precisar pegar alguma coisa, nós queremos cuidar de você, nós queremos alimentar vocês. Então, não tem itens perecíveis, mas isso é para você, para qualquer pessoa que precisar. É assim que a gente trata uns aos outros. E o último assunto que a gente vai falar sobre tratar um com o outro é como a gente trata os idosos. Os idosos. Eu vou ler aqui a palavra que fala em 1 Timóteo capítulo 5, 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procurem observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada disso por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestem posteriormente. Da mesma forma, as obras não são evidentes e os que não são podem permanecer ocultas. Na tela aqui atrás de mim tem 3 coisas que essa passagem cobre. Eu vou falar sobre essas 3 coisas. Se você está meio dormindo aí, vamos ler. Honra. Nós devemos honrar os presbíteros, os anciões e os que ensinam a palavra de Deus. Nós teremos que proteger os líderes da nossa igreja e, ultimamente,
e como a gente protege eles. Deus nos deu uma específica maneira de proteger nossos líderes de falsa acusação. E fala sobre aqueles que a gente deve se aproximar e corrigir de maneira apropriada, porque o pecado é uma coisa. Eu preciso saber que minha vida está certa e que eu estou caminhando de acordo com as palavras de Deus. Nós vamos falar sobre honra primeiro. E diz aqui que nós devemos honrar os nossos presbíteros, anciões. Pastor falou sobre os anciões algumas semanas atrás, que você pode encontrar isso no nosso site. Ele falou sobre as qualificações dos anciões, dos presbíteros, o que cada um faz aqui na nossa igreja. Mas quando a gente fala de ancião, de presbíteros, nem todos são pastores. O texto fala que a gente deve honrar, dupla honra, para especialmente aqueles que o trabalho é pregar e o ensino. E quando eu li essa palavra sobre o trabalho, você não tem pastores preguiçosos aqui na nossa igreja. Eles trabalham duro. E o pastor Paulo indicou que isso é uma coisa que deve ser feita, trabalhar duro. E por isso que a gente deve honrar duplamente, dupla honra. O que é isso? Dupla honra. Parece muita coisa, muita honra. E ultimamente a gente não está vivendo numa cultura que a gente tenha dupla honra. Ainda temos alguns exemplos. A gente não está vivendo. Eu diria que nós estamos cada vez mais para ter uma cultura de não honra. Dessa visão que a gente tem, que essa visão de todo mundo é suspeito. Como os jovens falam, é uma gíria de suspeito. Tem como uma das maneiras que a gente tem, por exemplo, a gente tem os veteranos, o Dia dos Veteranos, honrando os militares, honrando os socorristas, de todos os que estão à nossa volta. A Bíblia, ela defende uma cultura de honra. Se a gente olhar sobre essa dupla honra para pastores, havia épocas que a gente via os pastores como lá em cima, mas hoje você pode pensar de histórias que a gente ouviu, e aí às vezes você fica com algumas dúvidas. Então, para definir honra, dar ou atribuir valor ou peso, eu vou dizer, algumas coisas que a Bíblia fala sobre honrar primeiro a Deus, depois os outros. A Bíblia fala honrar a Deus em honra, para você receber honra e poder, porque você criou todas as coisas e por todas as coisas que foram criadas por você. Esse tema de honra, se você não pode honrar a Deus, claro que você pode. Se você não reconhece a autoridade, porque existe um que recebe toda a honra, glória e poder. Tem outro versículo, honrar a Deus, ele mensa em João 5:23, para que todos honrem o Filho, é Jesus, como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Nós estamos falando do entendimento de quem Jesus é.
As pessoas podem falar, eu acredito em Deus, mas se você, onde você está com Jesus, e se você não quer falar sobre, se as pessoas não querem falar sobre isso, você não pode honrar a Deus sem honrar Jesus Cristo. Se você nunca encontrou Jesus, só existe um jeito de ir até Deus, e é através do sangue de Jesus Cristo. E se a gente continuar pensando sobre honra por um momento, em Hebreus 13:4 fala: o casamento deve ser honrado por todos. Você vê o que algumas pessoas falam sobre a esposa dele. Algumas pessoas. Se você quer mudar a trajetória do seu casamento, trate bem o seu parceiro, fale bem dele em público, coloque ele em cima, honre ele, honre o seu parceiro. E aqui tem o outro. Tem a ver com seus pais, como você fala com seus pais e algumas crianças. Vamos ver em Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que todos tenham uma vida longa. E aí vem as promessas, que seus dias sejam honre seu pai e sua mãe. Que ouça. Eles estão ouvindo o que o pai fala sobre a mãe, o que a mãe fala sobre o pai. Eles olham como os pais estão se relacionando. E se a gente olhasse nós mesmos, uma coisa que a gente aprendeu foi honrar as autoridades, honrar quem está no poder. E a realidade é essa. Quando a gente vive com uma cultura de honra para os outros, isso muda a nossa relação. Você honra sua esposa, você honra seu esposo, você honra seu pai, sua mãe, você honra as autoridades, você tem Deus na sua casa, e se você honra a Deus, e aí você começa a criar essa cultura de honra. Isso começa a ser construído. Em Romanos 12, versículo 10 fala: dedique-se uns aos outros com amor fraternal, mostrando honra. Nós começamos com Deus, com os casamentos, com as crianças, com as autoridades. Nós estamos falando sobre outros. Isso precisa ser a história de nossas vidas. Como a gente honra os outros. A honra cria ordem. A boa definição de desonra é ser tratado uma coisa comum. Uma coisa comum. Não importa. Ah, você não importa. Não, você é válido. Você tem valor. Deus, isso é uma mudança de mentalidade que precisa tomar. A desonra cria divisão. Cria divisão no seu casamento. Cria divisão com seus filhos. Cria divisão na sua igreja, na nossa igreja. Mas a honra em público para todas as pessoas, qualquer pessoa, ela libera o poder imaginário, o melhor comportamento das pessoas. Isso nos alimenta e reproduz, e de repente, em todo lugar que vai, que você está criando você vai na casa, você fala sobre você trata bem as pessoas, você fala com sua esposa, seus filhos, você fala sobre honra e de repente, eu gostaria de falar, mas que honra, ela vira como se fosse um juros composto. Quando ele fala sobre dupla honra, eu acredito que ele estava falando através da lente do que a gente deveria estar fazendo, honrando uns aos outros, os anciões que trabalham e ensinam e pregam a palavra de Deus. Eu também acredito que nessa passagem a segunda dupla honra tem a ver com pagamento.
de pagar esses pastores, pagar eles bem. E aqui é como a gente sabe sobre isso. É tudo baseado num contexto. Quando a gente falou na última semana que a gente deveria honrar as viúvas, a gente mencionou honra, a palavra significava financeiramente, do aspecto financeiro, pelas necessidades dela. Agora a gente fala sobre dupla honra e vamos clarificar isso, que ele fala que é como não amordecer o boi enquanto ele está debulhando o cereal. Tem essa passagem de Deuteronômio 25:4. Os bois estão rodando todo dia, moendo o cereal, separando, debulhando o cereal, e ele dá a possibilidade para que ele pare e coma, para que ele continue tendo energia que ele precisa para ele continuar trabalhando. E ele também tem uma passagem em Lucas 10:7. Ele diz: fiquem naquela casa e comam bem. O princípio aqui é sobre que a gente deveria honrar uns aos outros num nível bem alto e pagando bem os pastores. A boa parte legal, eu não tenho. A gente não tem reunião secreta que é onde eu possa aumentar meu salário. Essa igreja tem sido muito graciosa, muito abençoada e faz um trabalho bem maravilhoso, que a gente pague bem os nossos pastores bem e os nossos staffs, os nossos empregados bem. E nós agradecemos tudo isso. E essa coisa, é tudo isso que a gente está falando sobre honra. Eu acredito que é o primeiro ano que estamos aqui, que a gente está sendo nós estamos sendo muito abençoados pelo seu amor, pelas suas bênçãos. Mas eu agradeço, obrigado. Todos os que têm qualquer lembranças, qualquer coisa, eu realmente isso tem um significado importante para nós. Muito obrigado por tudo isso, por nos tratar de uma maneira muito abençoada. Eu não sei de onde você veio, de qual igreja, mas tem um espectro sobre essa questão no mundo das igrejas, tem aqueles que tem muitas situações diferentes, e a gente ouve lugares que acreditam que os pastores devem ser pobres, e porque a qualificação, ele não pode amar o dinheiro, então ele sempre nunca tem muito dinheiro para ele não ter o que amar. E não é. E se você quer estar depressivo, vai online e tem uma mídia, tem algumas igrejas. A maioria dessas igrejas tem mais de 100 pessoas. E alguns pastores são muito pobres, e as esposas deles, e eles precisam ser tratados sobre isso, porque Paulo falou sobre isso. As pessoas ficam pensando na parte financeira, se ele está fazendo coisa de Deus, ele não precisava estar sendo pago. Mas Paulo falou no livro anterior, nós temos que estar entre nós temos que viver de nossa maneira, mas ele fala, mas nós devemos pagar os pastores. Aqueles que estão liderando, os pastores, os presbíteros, os anciões, devem ser dado alta honra. É por isso que a gente fala que nós devemos honrá-los duplamente. Mas essa honra, ela traz um nível de alta responsabilidade. Esse é o segundo ponto. Como a gente está tendo essa alta responsabilidade, nós temos que protegê-los. Quando um pastor se torna
para se tornar um líder de uma igreja, um dos preços que eles decidem pagar é ir sobre isso. Eles vão receber muitas críticas. Se vocês vêm de outros lugares, você olha e você vê o que está sendo exposto na TV, você ouve podcasts e você vem com todos esses pensamentos das pessoas e essas opiniões podem crescer ao ponto que você pega aquela sua opinião e você coloca aquilo e você compara quando aquele pastor, né, na verdade, ele não está, ele às vezes não está cometendo nenhum pecado, é porque ele está fazendo uma coisa que você não gosta. Então a gente tem ouvido falar de relatos de pastores de encobrimentos. A gente acha que isso também está acontecendo. E outro problema, nossos pastores e suas famílias estão sempre sobre constante escrutínio. Quando minhas crianças estavam crescendo, eles eram filhos de pastores. E o que eles sabiam era sobre igreja, sobre o pastor liderando a igreja. E eu aprendi recentemente, meu coração se partiu, o que eles falavam, o que falavam sobre eles. E às vezes, como doloroso era, sobre essas pessoas que achavam apropriado falar coisas sobre a minha esposa. Nesse contexto, nós somos 5 pastores. As famílias de cada um são muito importantes. E eu sou muito agradecido que meus filhos poderão entender. E nós conversamos sobre. Eles amam Jesus, eles andam com Jesus. E eles servem a Jesus de maneira corajosa. Mas a gente ouve histórias sobre filhos de pastores que se desviam. E, enfim, podem ser algumas coisas, ou pode ser a igreja, que eles eram tratados de maneira muito dura na igreja. E alguns casos também, pode ter que as pessoas não têm um processo de comunicação, acham que e quando alguém pergunta para ela, ele fala, não, ele não conversa sobre isso. Uma coisa que a gente está sempre em constante com críticas. Como você dirige, como seus filhos se comportam, como você se veste. Tem dias que algumas pessoas podem vir. E às vezes as pessoas olham aquilo e procuram e ficam julgando, porque às vezes o sermão é longo, ou o sermão é curto, e eles não são profundos, eles são muito profundos, eles não têm palavras importantes, nós não oramos primeiro, nós sempre tem algumas coisas, enfim, não foi muito chato, foi muito pesado, não dava para, enfim, tem muitas ilustrações, enfim, e às vezes tem tanta maneira, as pessoas podem reclamar de tudo. Eu encorajo você para que quando você leia isso, proteja o seu pastor. Porque as pessoas vão vir constantemente até você e vai falar, sabe o que eu sobre esse pastor? E isso começa com as calúnias, com as fofocas. Fofocas começa assim, a pessoa fala sempre, eu nunca falei isso com ninguém, mas eu... e aí quando isso, eu não sei como isso veio e eu tô sabendo disso. É um comportamento de divisão. Você lembra que eu falei de a desonra cria divisão.
É por isso que a dupla honra é muito importante. Se você honra, você cria valor. Se você, se você tem a desonra, você divide. E, e, e existe um espírito de uma batalha. Se você, se os pastores caem, tudo cai. É por isso que os inimigos tentam trabalhar na igreja. O nosso trabalho é, é proteger que a gente pode estar nessa missão. Nossa missão é que as pessoas venham conhecer Jesus e cresçam na sua fé e façam o seu trabalho ministerial. E o que a gente acha é que às vezes tem muita fofoca. Nós temos que falar a verdade às pessoas. Eu dei a palavra a eles. Quem são eles? Você? Me dê nomes. Eles não querem que eu saiba o nome. Não. Tem que ser uma coisa específica. Falsa acusação tem um impacto na igreja. Isso causa muitos problemas. Isso já acabou alguns ministérios, algumas pessoas deixam de continuar o seu caminho. Mas Deus tem um plano para que isso continue acontecendo. É por isso que nós amamos nossa Bíblia. É um plano. Você pode. Você sabe o que tem que fazer da próxima vez que isso acontecer. A palavra diz. O versículo 19. Não aceite acusações sobre um processo, a não ser que você tenha evidências de 2 ou 3 testemunhas. Esse é o plano de Deus. Se você ficar falando, se as pessoas, isso, aquilo, eles não me ligam. Isso não é um pecado, a propósito. Mas a fofoca começa a se espalhar. Você sabe o que eu vi, você ouviu. O problema é que as pessoas têm uma tendência de reagir sobre essas questões disfuncionais, sobre as autoridades. As pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Eles não gostam de lideranças, eles talvez não tiveram oportunidade ou um mau entendimento, enfim. Eles querem proteger a raiva ou a fofoca e a imoralidade deles. E de repente eles querem o que está dentro deles e projetar nos líderes, nos pastores. É uma simples instrução. Não receba uma acusação sobre nenhum presbítero Sião, exceto sobre 2 ou 3 testemunhas. As pessoas amam falar algumas coisas sobre outros pastores que os pastores fizeram. E eu rapidamente digo, você precisa ter 2 ou 3 testemunhas com você. E isso você sabe que é um privilégio. Tem muitas pessoas que vêm visitar aqui. Eu vivo na igreja há muito tempo. E outros saíram das outras igrejas. E algumas vezes, quando a gente tem o nosso seminário e alguns e aí quando eles vão falar, eu falo, bom, vamos parar. Eu não posso receber uma acusação de outra igreja, qualquer que seja, sem ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas. E o que eu sempre falo é assim, me faça um favor, vá
traga as 2 ou 3 testemunhas e aí a gente pode tratar. Porque se você não tiver essas testemunhas, você está trazendo problemas para a nossa igreja. E eu quero que a nossa igreja seja uma igreja saudável. E eu li um livro de um que eu sempre falo isso para as pessoas. Se alguém ouvir falar sobre mim, vamos falar com o pastor sobre isso. Se eu fiz alguma coisa que te machucou, as pessoas vão pedir desculpas. É isso que a gente pratica na nossa igreja. Algumas coisas são pequenininhas, mas quando as fofocas começam a ser, isso começa a se tornar grande, grande e maior. E aí por isso tem que ser parado. Se alguém trouxer uma acusação, isso tem que ser parado. Ele talvez não. Se ele não trouxer 2 ou 3 testemunhas, a gente vai falar sobre isso. Em Provérbios, sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. O que eu penso sobre isso, aqueles que estão saudáveis não vêm aqui para discutir com alguém, para criar uma contenda. Você veio aqui para estar feliz, para ser uma pessoa que honra um ao outro. Esse é um dos poucos lugares no mundo onde você vai achar na nossa igreja, na igreja. E Paulo disse para Timóteo, não traga acusação sobre os elders que não tenham 2 ou 3 testemunhas. E agora vamos para o ponto final rapidamente, que cuidadosamente, e que às vezes os anciões, os pastores nós somos pecadores, a gente faz coisas pecadoras, pessoas quebradas fazem coisas quebradas, pessoas pecadoras, até mesmo eu. É por isso que esse ponto é sobre falar sobre isso. Em Tiago fala, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E isso leva uma vida toda para você construir uma reputação e um momento para se destruir. Isso é assim, infelizmente. O pecado tem que ser levado de maneira muito séria. E todos que estão assinando, que estão levando isso de maneira muito séria, e devem estar bem, como que e aqui na Bíblia fala, lidar com o pecado de maneira seriada, isso vai se tornar uma coisa. Não está falando de pecado assistente, está falando de algum padrão de pecado. Se persistir no pecado. Os que pecam persistentemente deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. É o peso da responsabilidade. Nós devemos, quando ele fala para que as pessoas temam, para que as pessoas viver em pecado não está certo. Não para as pessoas que estão para as pessoas que estão na igreja, nem para os líderes. Em Hebreus fala, obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, com quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho dele... Isso é pesado. É por isso que a gente precisa da liderança. Nós teremos que lidar com nossos pecados, e nossos pecados persistentes
que se houver, tem que ser trazido na igreja. Isso é bastante pesado. Mas ele diz, eles devem fazer isso e não com peso, para que isso seja proveitoso para eles. O contexto, como a gente trata as pessoas, é sobre o que ele fala no capítulo. É sobre treinamento, sobre viver uma vida debaixo das coisas de Deus. No final desse versículo, ele traz 3 adicionais pontos. O primeiro é: os líderes não podem ser parciais. Eles têm que lidar da maneira iguais. Às vezes, alguns líderes, às vezes, têm sido protegidos, eles continuam cometendo os erros, porque às vezes eles são muito importantes na organização para lidar com isso. E aqui a nossa igreja, e a gente não pode ter esse tipo. Nós temos que lidar com os pecados, independente de quem quer que seja. Outra coisa que ele fala é: não imponha as mãos sobre o homem rapidamente. O que isso quer dizer? Às vezes, quando a gente escolhe pastores ou anciãos, não é uma coisa muito rápida que tem que ser feita. Isso tem que ser feito para que validar novos pastores. E esse é um processo bem demorado, mas é baseado nessa passagem. E o erro comum é que a gente apresse uma pessoa talentosa para a liderança, porque às vezes ele é muito inteligente, ele faz as coisas, ele tem muitas credenciais, mas de repente a gente coloca muita pressão e às vezes as pessoas não estão preparadas e são destruídas. E para finalizar, ele falava em Timóteo, e ele fala: eu vou falar com você, tem algumas coisas, você tem que se manter puro. Ele fala: líder, se você é líder, se você é um líder de um grupo pequeno, pastor, um diácono, de alguma maneira você está liderando pessoas, você tem que se manter puro. Os pecados estão sempre batendo na porta, estejam puros. E ele fala: estejam com saúde. Ele fala para Timóteo tomar o remédio dele, para ele tomar apenas um copo de vinho, porque ele tinha alguns problemas, algumas enfermidades, e ele precisava tomar aquilo para resolver os problemas de estômago dele. E ele fala, finalizando: se você entender isso, você vai fazer as coisas corretas. Isso pode ter coisas certas e erradas. Você não será um líder perfeito, entenda isso. Não tente ser perfeccionista, mas faça essas coisas. Isso vai ser o quê? Senhor Jesus, obrigado por esta igreja. Eu peço para que a paz, que as pessoas, que toda fofoca seja quebradas, todos os pecados. E Senhor, eu oro para que o teu amor, a tua alegria esteja neste lugar. Eu oro, Senhor, para que nós possamos honrar uns aos outros, que você esteja em mais alto lugar nesse lugar, que nós te honramos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.